Só acaba quando a gorda canta. Esse velho ditado do mundo da ópera se aplica bem ao que estamos vivendo aqui nos últimos dias. Eu sou fã de beisebol, então para mim, o grande Yogi Berra, um homem que entendia de pressão melhor do que a maioria dos políticos jamais vai entender, disse isso ainda melhor. Não acaba até acabar. Na geopolítica isso não é só um ditado esperto. É mais como um alerta, algo para se levar em consideração antes de tentar analisar as coisas. Porque a história não termina quando a gente quer, ela não se resolve de forma organizada. E claramente não segue o que especialistas preveem nas redes sociais. Isso me lembra as palavras imortais de Nicolau Copérnico. Sim, o cara que desvendou o nosso sistema solar. A lógica simples dele explica tudo o que acontece agora da forma mais clara. Saber que sabemos o que sabemos e saber que não sabemos o que não sabemos, isso é o verdadeiro conhecimento. Entendeu? Bem, vamos tentar entender isso neste episódio. Espero hoje compreender e ajudar a esclarecer a situação em Israel e no Oriente Médio. Vivemos em Israel, terra dos profetas e das profecias. Isso foi há muito tempo e hoje não há mais profetas. Mas há muitos que tentam ser. Eu não finjo saber o futuro e não afirmo ter todas as informações. Mas há alguns fatos indiscutíveis acontecendo aqui. Existe em toda a situação que se desenrolou com o Irã um aviso claro, por assim dizer. E assim como na Bíblia, no livro de Daniel diz exatamente a mesma coisa. Mene, mene, tekel, ufarsin. É incrível como a história bíblica se encaixa no regime islâmico do Irã atualmente. Mene, Deus contou os dias do seu reinado e colocou um fim nele. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Ufarzim, seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Retrata a realidade atual do Irã. Existe outro paralelo bíblico que se aplica a todos nós. Compartilharei isso no final do programa de hoje, então continue comigo. Então, além disso, agora mesmo, o que estamos vendo nos últimos dias é basicamente muito barulho. O presidente Trump anuncia um cessar-fogo de 2 semanas na guerra com o Irã para buscar uma possível solução para o conflito, e imediatamente todos os comentaristas entram em polvorosa. Analistas, comentaristas, influenciadores, políticos, jornalistas, todo mundo está teorizando. Alguns estão se vangloriando, outros estão decepcionados. Muitos acham que já sabem como isso vai acabar. Mas a verdade é simples. Ninguém sabe o que Trump pretende fazer, exceto o próprio Trump. O que podemos fazer é analisar o que aconteceu. Podemos avaliar como as coisas estão, mas não podemos prever o próximo capítulo. A história não funciona assim. Depois da Segunda Guerra Mundial, ninguém previu a ascensão da União Soviética ou a Guerra Fria. Alguns citam Churchill como exceção. Após a Primeira Guerra Mundial, ninguém imaginava que o conflito, chamado de guerra para acabar com todas as guerras, havia na verdade preparado o terreno para outra guerra mundial ainda mais sombria. Já falei antes, no Ocidente vivemos em uma sociedade voltada para a gratificação imediata. Sem espera, sem processo, apenas aqui e agora. Quando algo leva tempo, quando acontece em etapas ou exige paciência, nós não suportamos. O processo não funciona assim. A história não está disponível sob demanda, nem salta direto ao final. Ela se desenrola de forma lenta e imprevisível. E se esquecermos disso, perdemos a capacidade de entender o mundo em que vivemos. A história não é uma série da Netflix. Nós não recebemos todos os episódios de uma vez. Não temos gratificação instantânea. Não podemos maratonar até o final. Os processos se desenrolam em etapas. Os eventos evoluem. Os resultados frequentemente surpreendem até quem os cria. Nós vimos e estivemos em situações semelhantes nesta guerra aqui nos últimos 30 meses. Mesmo antes do acordo dos reféns, toda vez que havia um cessar-fogo temporário, as pessoas gritavam: a guerra acabou, eles abandonaram os reféns. Mas todas as vezes, retomamos a luta mais fortes do que antes. Atacamos alvos no Catar, ninguém esperava por isso. Reforçamos as operações no Líbano após a violação dos termos acordados. E nessas situações em que nos contivemos, para o desespero de muitos, eles permitiram que Israel se recuperasse, se reorganizasse e se tornasse 1000 vezes mais eficaz. Ocorreu o mesmo com os Estados Unidos no ataque ao Irã, em junho passado. São processos complexos que ocorrem em várias etapas. Os Estados Unidos já fizeram 2 rodadas de negociações com o Irã,
A primeira foi a fase de negociação de 60 dias. Na época, os comentaristas entraram em pânico. No dia 60, Israel lançou a Operação Calavi, destruindo Ford e adiando a ameaça nuclear por meses, além de mostrar especialmente aos Estados Unidos que o Irã é frágil. Depois, houve uma segunda rodada no início do ano, com exigências mais amplas sobre urânio, mísseis e forças por procuração, e as negociações desmoronaram. No dia em que isso ocorreu, Estados Unidos e Israel lançaram Fúria Épica e Rugido dos Leões. Então não caia nas narrativas de enfraquecimento. Não caia na manipulação nem da esquerda, nem dos iranianos. Então agora entramos na terceira rodada. Após danos massivos à infraestrutura iraniana, o Irã finge não estar abalado, mas os fatos gritam a verdade. Fecharam o Estreito de Hormuz, mas com custo enorme. Os estados do Golfo sofreram até agora mais danos do que Israel. Os mercados de energia oscilaram. A dissidência no Irã está sendo reprimida. Então, isso é bom ou ruim? Isso é uma vitória ou um retrocesso? Um sinal de fraqueza ou uma pausa estratégica? Só o tempo dirá. Ao analisarmos o cenário regional, vale destacar que a mensagem vinda do presidente Trump, em sua última declaração de 9 de abril, deixou uma posição muito clara. O poder militar dos Estados Unidos segue posicionado em torno do Irã. Navios, aeronaves, pessoal e armamentos extras ficarão até que o acordo que for alcançado seja totalmente cumprido. Ele enfatizou que, se o Irã não cumprir, os Estados Unidos estão preparados para responder com força esmagadora. Ele reiterou 2 compromissos de longa data. O Irã não será autorizado a obter armas nucleares e o Estreito de Hormuz deve permanecer aberto e seguro. Trump descreveu a postura atual como de prontidão, com as Forças Armadas dos Estados Unidos reabastecendo, descansando e se preparando para o que vier a seguir. Ele terminou com uma mensagem de força renovada dos Estados Unidos. Com essa declaração, ele está enfatizando que uma coisa sabemos com certeza: não devemos repetir os erros do passado. Não podemos deixar a agressão sem resposta. Não devemos tolerar a violência islâmica sob a ilusão de que a apaziguação traz paz, porque isso não acontece. Já vimos onde a apaziguação leva? Nossa responsabilidade, sua, minha, de todo o mundo livre, não é prever o futuro. É moldá-lo, recusando-se a repetir os erros que fizeram tudo isso recair sobre nós. E isso começa com clareza, coragem e a recusa em ser levado à complacência. E isso, aliás, é Israel pós-7 de outubro? A pausa na guerra com o Irã permite refletir sobre os avanços até agora. Israel realizou uma operação militar de escala global, conduzida em cooperação inédita e profunda com os Estados Unidos. Enquanto isso, aliados da OTAN ficaram de fora e recusaram cooperação. Isso por si só já marca uma grande mudança na dinâmica internacional. Isso faz de Israel não apenas um parceiro, mas o aliado preferido e mais capaz de Washington no Oriente Médio. Em todo o Golfo, a reação foi inconfundível. A hostilidade em relação ao Irã se intensificou e os estados do Golfo, em vez de se distanciarem, se aproximaram de Israel. Os laços com os Emirados Árabes Unidos se fortaleceram de forma significativa e estratégica. No campo de batalha, armas e sistemas de defesa israelenses se destacaram. O sucesso deles já transforma o mercado internacional e aumentará a demanda por tecnologia israelense. E, regionalmente, a dissuasão mudou. Um duro golpe atingiu o que muitos chamavam havia muito tempo de cabeça da serpente. O ator que antes intimidava o Oriente Médio agora parece bem menos ameaçador. O valentão do bairro, o Irã, não desapareceu, mas foi enfraquecido de maneiras que vão repercutir por anos. E, enquanto isso, quais conquistas o Irã teve? Assédio e perturbação da nossa vida aqui em Israel. Tragicamente, a perda de 23 cidadãos israelenses. Mas nenhum dano militar, nenhuma aeronave israelense foi atingida, nenhum soldado israelense foi ferido. Nada comparado, nem de longe, aos temores que especialistas previram por anos. Teria sido ideal, escreve um comentarista israelense, se esse resultado bastante bom tivesse se tornado excelente com a queda do regime iraniano. Mas isso, como ele diz, depende do povo iraniano, não de Israel. Israel está muito mais seguro para os próximos anos. O eixo iraniano está mais fraco do que nunca. E se o Irã tentar reconstruir os elementos críticos do seu programa nuclear, Israel vai destruí-los. Também é importante lembrar os acontecimentos incríveis do último mês.
As conquistas da Operação Leões de Guerra são as seguintes: a eliminação do líder supremo Ali Khomeini e de dezenas de figuras de alto escalão do primeiro, segundo e terceiro escalão da liderança política e militar do Irã. A destruição da marinha iraniana. Cerca de 150 embarcações iranianas foram destruídas, representando mais de 90% da marinha do Irã. Destruição da Força Aérea Iraniana. Dezenas de aviões e helicópteros, inclusive de transporte usados para contrabando de armas e recursos, foram destruídos. Destruição da maioria do sistema de defesa aérea iraniano. A destruição da maioria dos lançadores de mísseis balísticos e dos próprios mísseis balísticos. A destruição das cidades subterrâneas de mísseis. A destruição do complexo militar industrial iraniano com todos os seus componentes, com ênfase na cadeia de produção de mísseis, drones nucleares e mais. Também vimos a destruição da infraestrutura nacional iraniana, que inclui pontes, ferrovias, várias usinas de energia, a instalação de gás no campus South Pars e mais. Houve a eliminação de aproximadamente 10 mil integrantes das forças do regime. Esses foram apenas alguns dos eventos incríveis que aconteceram em apenas 40 dias. Israel, por enquanto, pode lidar com outro problema que já se aproxima há algum tempo: o Hezbollah. Israel concentrou toda a atenção e as forças na ameaça no Líbano. Na quarta-feira, Israel realizou 100 ataques contra o Hezbollah em todo o Líbano, em 10 minutos, matando 182 terroristas. Israel segue pressionando o Hezbollah para além do rio Litani e para o norte do Líbano. Há mais aeronaves disponíveis para a missão após o cessar-fogo com o Irã. O Irã exigiu que as negociações de cessar-fogo incluíssem o Líbano. Tudo isso enquanto continuavam a realizar ataques contra os Emirados Árabes, Catar e Kuwait, e bloqueavam o Estreito de Hormuz. E falando em não repetir mais os erros do passado, o corajoso presidente Macron da França se apressou em criticar Israel e exigir um cessar-fogo. Assim como o ministro das Relações Exteriores da República Islâmica da Bélgica, que estava em Beirute quando Israel destruiu fortalezas do Hezbollah. Esses países traíram os Estados Unidos, mas ajudaram os terroristas. Bem, c'est la vie, pessoal, bem-vindos ao novo Oriente Médio. Então, o que sabemos com certeza é que não precisamos esperar muito para saber para onde isso vai e quais serão os resultados imediatos. Na verdade, temos menos de 2 semanas. Até lá, teremos relatórios e estimativas diárias, alguns conflitantes. A névoa do cessar-fogo será pior que a da guerra. Vamos ouvir muitas avaliações nos próximos dias, isso é certo. Não precisa ficar nervoso, decepcionado ou animado. No fim, saberemos para onde isso vai. Haverá dúvidas e críticas de todos os lados, da esquerda e da direita, cada um pelos seus próprios motivos. Nossos líderes, Netanyahu e Trump, que estão lidando com esses eventos complexos, vão ser questionados e criticados porque não há nada de novo sob o sol. Concluímos o feriado de Pesach nesta semana, e é impressionante como o caráter humano se revela tanto naquela época quanto hoje. Quando você olha para a jornada do Egito até a Terra Prometida, uma coisa era impressionante. O povo reclamava em cada etapa, sobre a água, sobre a comida, sobre o perigo, sobre a liderança, sobre a própria direção da jornada. Sempre que o caminho se tornava difícil, eles diziam o mesmo. Por que nos trouxe aqui? Por que não ficamos lá? Quem te colocou no comando? Não importava que dias antes, o próprio Deus, ele mesmo, e não um anjo, ele mesmo, e não um serafim, os tivesse guiado para fora com colunas de fumaça e fogo e uma fúria avassaladora, eles ainda reclamavam. Não importava que eles tinham acabado de atravessar o mar, não importava que estavam sendo alimentados do céu, não importava que estavam sendo guiados para algo melhor. No momento em que o processo ficou desconfortável, o povo se voltou contra Moisés e Arão. O que quero dizer é que não há nada de novo nessa dinâmica. Pressão pública, medo público, frustração pública, tudo isso sempre recai sobre os líderes que carregam a responsabilidade. Aconteceu com Moisés, aconteceu com todo líder que já teve que tomar decisões em meio à incerteza. Hoje, o mesmo padrão se repete. Líderes tomam decisões em tempo real. Decisões sobre guerra, sobre cessar-fogo, sobre estratégia, sobre o momento, e o público reage da mesma forma que os israelitas reagiram no deserto. Por que isso? Por que agora? Por que não o resultado que imaginamos? Donald Trump nos Estados Unidos e Benjamin Netanyahu em Israel enfrentam críticas intensas por decisões sob pressão. E independentemente das pessoas concordarem ou discordarem dessas decisões, o padrão em si é antigo. O povo exige clareza antes que a história esteja concluída.
Mas a Bíblia ensina outra coisa também. Apesar das reclamações, apesar do medo, apesar da pressão, Moisés prevaleceu. Não porque o povo sempre o apoiou, nem sempre. Moisés não era perfeito. Ele tinha defeitos, mas acreditava. E porque a missão tinha uma direção, um propósito, e ele permaneceu fiel a ela. Deus apareceu diante dele, então acreditar foi mais fácil para ele. E essa é uma mensagem embutida neste momento. A liderança nunca é julgada no meio do deserto. Ela é julgada no final da jornada. O público pode resmungar, pode questionar, pode duvidar do processo. Mas quem se mantém firme e quem apoia geralmente percebe que o resultado é bem diferente quando a poeira assenta. Já passamos por isso antes, e a história mostra que o caminho pelo deserto é barulhento, mas leva a algum lugar. Ao concluir, deixo com vocês uma simples verdade. A jornada do Egito à Terra Prometida não foi direta. Não foi tranquila nem ordeira. Repleta de reclamações, cada desafio gerava dúvida. Cada atraso virava uma crise, cada dificuldade se tornava uma acusação. Moisés manteve o rumo, liderando um povo, nem sempre pronto para isso. As pessoas buscam clareza antes do fim da história. Elas querem a Terra Prometida sem o deserto. Líderes como Donald Trump nos Estados Unidos e Benjamin Netanyahu em Israel enfrentam a mesma dinâmica antiga. Escrutínio intenso, frustração, questionamentos e o peso emocional de uma nação que quer uma resolução agora. Moisés não era tão eloquente quanto alguém que conhecemos, mas sua mensagem era clara. A lição do deserto é esta. A liderança não é julgada no meio da jornada, é julgada no final. Moisés prevaleceu, não porque o povo sempre o apoiou, mas porque a missão tinha uma direção e ele se recusou a abandoná-la. Quem esteve ao lado dele e entendeu o longo arco da história, viu a promessa se cumprir. Então, enquanto atravessamos o nosso próprio momento, com seu barulho, sua pressão, sua impaciência, lembre-se, o deserto sempre foi barulhento, mas nunca impediu a jornada. Assim como Moisés perseverou, líderes atuais que mantêm o rumo também perseverarão. E nós que os apoiamos, chegaremos à Terra Prometida. Obrigado por acompanhar o Straight Up, direto dos estúdios JNS TV em Jerusalém, Israel. Nos vemos na próxima semana.